Fala aí, minha galera do YouTube. Tava com muita saudade. Tem gente sofrendo aqui com o carro. Eu tô num lugar que é muita ladeira. Eu vou trazer vocês pra dar um passeio num lugar que é um dos que eu considero os mais bonitos do Rio de Janeiro. Vem comigo, chega mais. Descansar um pouquinho, que eu tô bem cansado. Lá atrás, normalmente, tem uma vista foda do Rio. Mas hoje tá um dia meio nublado, apesar de aqui eu tô ficando acima da nuvem. E aí galera, tudo bem? Bom dia. Eu sou o Vitor Mude, para quem não me conhece, e esse canal é o Capitão da Alma, um canal de bastidores sobre desenvolvimento pessoal. E hoje eu vim falar de um tema que é de muita importância e eu acho que é o ponto 1 para todo mundo começar. Inclusive vai ser o ponto 1 dessa nova série de vídeos que eu vou fazer. E hoje o nosso tema é o despertar espiritual. Um monte de gente fica em dúvida. O que é o despertar espiritual? O que acontece? Como é que você percebe que você despertou espiritualmente? E que rumos a minha vida vai tomar? O despertar espiritual, ele nada mais é do que um momento onde você enfrenta alguma determinada situação ou que te força a ter sentimentos muito fortes, emoções muito fortes. E com isso você destranca determinados portais interiores que ampliam a sua sensibilidade, que é natural, uma forma adormecida em você. Talvez quando você era criança, você tinha, sei lá, você manipulava o vento, talvez quando você era pequeno você se comunicava com animais, tinha poderes extrasensoriais, achava que via o futuro. Eu não tenho como dizer nem que sim nem que não para você, mas com certeza quando você é pequeno você está muito mais aberto do que quando você é adulto. Quando você é adulto, você precisa passar por algum tipo de experiência com algum nível de choque para você, na verdade, conseguir reabrir esses portais. A grosso modo, para mim, na verdade, é uma série de acontecimentos sincrônicos menos prováveis. É isso que a sua vida vai se tornar, uma série de acontecimentos sincrônicos menos prováveis. Após o seu despertar, essa sensibilidade, ou você vai aceitar ou você vai negar. O que vai acontecer com você não dá para eu ter certeza. Pode ser que você simplesmente adormeça de novo e pare de sentir. Ou pode ser que você passe a sentir mais e comece a trabalhar espiritualmente isso, de forma que você consiga viver bem essa espiritualidade. Eu posso falar pela minha experiência, então eu vou te contar o que foi o meu despertar espiritual. Eu divido ele em 3 fases. A primeira fase, que foi um início bem colorido, bem simples, bem fluido. A segunda fase, que é a que eu ainda estou superando, que é uma noite escura tremenda. E a terceira fase, que está embutida na segunda, na verdade, que é a metamorfose para esse eu verdadeiro. Isso é claro que é uma visão bem intelectual, na verdade, sobre o despertar espiritual. É porque eu vejo muitos vídeos falando muitas coisas. Eu estou tentando ser mais prático, mais diário, né? A questão é que antes, se existia uma ideia em mim de que existia um caminho para a espiritualidade, agora a espiritualidade é o caminho. Agora eu não tenho mais a escolha de sair. Quer dizer, eu tenho livre-arbítrio, mas eu me encontrei também nesse lugar. E quanto menos eu lutar contra isso, quanto mais eu dialogar com essa face, com certeza mais plena a minha vida vai ser. Com certeza mais leve ela vai ser. Lembrando que isso aqui é um bate-papo, esse é o meu bastidor. Eu não vim aqui necessariamente para te ensinar nada. Eu vim aqui para dividir a minha experiência com você. Eu vim aqui para compartilhar o passo a passo. E eu tô falando de uma coisa que eu tô vivendo e que eu vivo já há alguns anos. Mas para que você possa entender melhor, eu vou contar um pouquinho mais da minha vida. Eu estava passando por uma série de dificuldades, eu sempre me sentia inadequado, eu já não gostava mais da faculdade, estava com dificuldade com os meus amigos, estava com dificuldade com a minha família, e eu não sabia simplesmente o que fazer, eu estava muito chateado. O que aconteceu de verdade? Um amigo da faculdade, ele morreu, ele foi assassinado. E foi uma história muito triste, e
sincronicamente ou não, ele morreu na madrugada, pelo menos a informação chegou pra mim numa madrugada. E no dia seguinte, de manhã, bem cedo, era um chá de bebê. Né? Essa coisa do fim e do começo, né? Esse ciclo, e isso mexeu muito comigo. Nossa, eu me debulhava em lágrimas, eu não queria mais nada, eu tava numa depressão muito profunda. No meio do caminho, apareceu uma pessoa na minha vida, uma grande companheira. Ela já tinha muita vivência espiritual. Eu até então era um cara completamente adormecido, que no início foi colorido porque eu tive a companhia dela, que era uma pessoa que já tinha vivência. Eu consegui me inserir num grupo, numa sanga, o que sustentou muito uma série de novos hábitos, uma série de novas crenças. E eu tinha uma rede, eu não me sentia perdido, eu pude meio que me deslocar da minha rede anterior. Eu acho que o cerne disso tudo eram dois grandes elementos. Um era um guru, um líder espiritual no qual eu confiava, e o fato de que nós fazíamos diversos rituais, inclusive de ayahuasca, mais na linha tradicional do Santo Daime. Mas ainda assim, esses eventos, eles são parte do caminho espiritual, eles não necessariamente me abriram. É claro que toda vez que você faz algum ritual ou alguma coisa, algum novo portal abre. A espiritualidade, a religiosidade, elas vieram como um esteio, entendeu? E o início foi muito colorido. A sensação que eu tenho é de que no início eu não tinha nenhuma bad trip, nem quando eu tomava Daime. Eu só via coisas bonitas, coisas felizes, e isso tudo foi ótimo. Só que nada dura pra sempre. Em algum momento isso acabou. E aí quando isso acabou, eu me vi perdido. Tão perdido quanto eu estava antes. Claro, com a consciência muito diferente, com outras vivências. Eu já tinha tido uma empresa, já tinha abandonado a faculdade com certeza, eu já tinha refeito algumas relações com o meu passado, já tinha pedido vários perdões e perdoado. Então assim, eu não era a mesma pessoa, nunca. A água do rio nunca é a mesma. O que não significa que a natureza humana tenha mudado tanto assim. E eu passei um perrengue do caralho. Se você for analisar, eu passei perrengue junto com todo mundo, porque eu fui demitido, digamos assim, eu era dono da empresa, mas fui convidado a me retirar. Passei pela pandemia, eu havia me mudado quando... Foi a primeira vez que eu me mudei e era uma grande conquista pra mim. Eu perdi essa conquista no meio do caminho, porque eu não podia sustentar essa vida de morar sozinho, e eu voltei a ficar extremamente deprimido, como eu estava antes, e totalmente descrente da espiritualidade. E é isso que eu chamo de noite escura. Eu vivi 2020, 2021 da pior maneira, tendo que... Ou melhor, né? Assim, há quem se sinta muito feliz de ter uma família para voltar, de ter amigos para voltar, mas eu senti como se eu estivesse dando alguns passos para trás. É claro que quem ama a gente sempre lembra a gente que às vezes a gente dá alguns passos para trás para dar vários para frente. Mas eu tive muita dificuldade. Eu sinto que eu estou num período de transição, onde eu consigo avaliar isso tudo, mas ao mesmo tempo eu consigo perceber que eu estou num processo de metamorfose na real. E que daqui a muito pouco tempo, um eu verdadeiro vai surgir, entendeu? O meu eu mais verdadeiro, a minha melhor forma, a minha melhor versão. E não é como se eu não fosse grato a tudo que aconteceu e todo mundo que passou até agora. Mas eu construí isso com a minha força, com a minha vontade. E é claro que com a orientação do divino, do tal, das forças especiais, chame como você quiser. Se antes a espiritualidade era um caminho, agora ela é o caminho, ela não é a porta mais. Mas também ela também não é um fim, ela é o caminho. Eu quero dar as boas-vindas para minha espiritualidade nesse momento. E se você que está do outro lado da tela gostou desse vídeo até agora, pô, cara, não deixa de dar o like não deixa de seguir o canal, de ativar o sininho. Para você isso faz pouca diferença, para mim isso faz muita diferença, porque agora eu tô com força total pra gente voltar a esse canal. E se você já teve o seu despertar espiritual, comenta que eu já despertei. Conta em que estado você tá, se abre comigo. Se você ainda não despertou, fica tranquilo. Daqui a pouquinho chega a sua hora e não precisa ter pressa não. Porque tem vários ônus difíceis de lidar. Um abraço, tava com saudade. E esse é o vídeo 1 da nossa terceira temporada. Valeu!